tranquilamente, então vamos lá. Eu vou falar, o tema da minha palestra é o Hack IBAMA Data. Através de conceitos de dados abertos e também práticas de Python e usando algumas libraries do Python, a gente vai hackear os dados do IBAMA. A gente vai tirar o site do IBAMA do ar? Não, a gente não vai fazer isso. Essa não é a ideia. A ideia e a gente vai mudar os dados que estão lá no site? Também não. A gente vai trazer esses dados para o nosso ambiente usando uma ferramenta free e online, que é o Google Colab. A gente já vai chegar nela daqui a pouquinho, e a gente vai manipular as informações a nosso bel prazer. Essa que é a ideia de a gente hackear os dados. Mas antes de a gente chegar no Python, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Oi, eu sou Lucas Barros, tenho 43 anos, sou docente universitário, aluno, cientista de dados, nerd assumido, sou entusiasta de diversas tecnologias, faço parte de muitas comunidades tech e alguns movimentos. E aqui eu já deixo nesse slide o meu contato no Instagram, caso vocês queiram me seguir, fiquem à vontade, eu também gosto de me conectar com outras pessoas também. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a palestra falando sobre uma definição básica do que são dados abertos. É uma definição da Open Knowledge Foundation. Os dados são abertos quando qualquer pessoa, nós somos esse qualquer pessoa, pode livremente usá-los, reutilizá-los, redistribuí-los, sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. Então, isso é algo bem simples. Claro que o conceito de dados abertos a gente vai se aprofundar agora muito mais nos próximos slides e no decorrer do tema hoje. Então, os dados abertos, eles possuem diversas leis, mas a principal lei é a Lei 12.527, do ano de 2011, chamada Lei de Acesso à Informação, ou para os íntimos, a LAI. Agora eu vou dar 8 características para vocês dos dados abertos. Os dados precisam ser completos. Então, você imagina um dataset que tenha, sei lá, 40 colunas e algumas delas somente preenchidas, com informações falhas, com informações vazias. Isso é péssimo para análise, péssimo para a gente gerar até possíveis modelos preditivos. O dado ele precisa ser primário, então ele precisa ser o mais granular possível e não existir qualquer tipo de sumarização no mesmo. O dado precisa ser atualizado e ele precisa ser acessível a uma máquina. Mas quando que o dado não é acessível? Espera só um instantinho que eu já vou contar isso para vocês. O dado precisa ser processado por máquina. Então, esse acesso que eu vou fazer hoje, a gente vai fazer um acesso ao site, ao portal dados.gov.br, e eu vou estar acessando um CSV e trazendo essa conexão para minha máquina, instanciando essa conexão para minha máquina. Ele não pode exigir qualquer necessidade de identificação. Então, para acessar essa informação, eu não entrei com nada. Eu não precisei criar um login, eu não usei meu login do Facebook ou o login do meu Gmail. Não, nada disso. É um acesso livre, sem qualquer tipo de identificação. Os dados precisam ser disponibilizados em formatos não proprietários e o principal, ele precisa ser livre de qualquer licença. E quando que um dado não é aberto? Primeiro, quando ele não está disponível na web. Então, vamos dizer que para você acessar o dado do Diário Oficial do seu município ou do seu estado, você precisa ir até uma repartição pública ou até uma biblioteca, mas isso, graças a Deus, está caindo por terra. Há umas semanas atrás foi lançado um projeto que diz que eles estão hackeando todo o conteúdo dos dados abertos. Então, a galera o pessoal aí, os nerds, estão criando uma API para se conectar no Diário Oficial e trazer isso
uma versão e para uma visão mais amigável para as pessoas. Parece que esse projeto está indo bem. Eu participei do lançamento dele, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Quando os dados estão disponíveis em PDF ou em imagens e que não são facilmente processáveis por máquinas. Claro que hoje existe uma série de bibliotecas e códigos no GitHub, no Stack Overflow, que possibilitam a leitura de PDFs ou até de imagens, mas eles não são tão fáceis assim. Esse nível de facilidade e acesso está bem descrito na definição de dados abertos. O acesso aos dados que requerem qualquer identificação ao interessado, dados desatualizados, como eu já citei anteriormente, e restrição de licença. Ele não pode ter licença nenhuma. Então, eu já vi em alguns momentos alguns órgãos municipais divulgarem plantas de repartições ou de órgãos do governo em formato AutoCAD. Eu não sei se vocês têm. Eu não tenho AutoCAD na minha máquina em casa. Não é uma ferramenta barata e não é tão simples de acessar assim e nem de interpretar a informação. E por que existem, né? Quais são 5 motivos para o uso desses dados abertos? Então, porque agora a gente está exercendo também uma cidadania, a gente está acessando dados do governo para tirar algumas conclusões nossas, para fiscalizar, para acompanhar o que está sendo feito. Então, a sociedade, nós, isso mesmo, eu e você que está me assistindo aí, a gente pode exigir mais transparência da gestão pública, a gente pode contribuir com os serviços inovadores, desculpem, a gente pode aprimorar os dados governamentais, porque a cada momento que a gente começa a acessar e provocar o órgão público, ele também, de alguma forma, se sente motivado a dar novas versões e a continuar atualizando esses dados. Tá certo que isso também não é uma tarefa fácil para nós, às vezes, esperar essa atualização desses dados, mas essa atualização e disponibilização dos dados não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Então, o Estado, o órgão municipal, o governamental e o federal precisa disponibilizar isso. Para quê? Para viabilizar novos negócios e também porque ele é obrigatório por lei. Essa lei que eu citei agora há pouco, como eu disse, é a principal. Mas nós temos uma série de leis que falam sobre essa transparência, sobre esse acesso à informação. E os benefícios que são gerados? A gente pode dividir os benefícios em 3 categorias. Em desempenho, a gente melhora a eficiência dos serviços públicos e melhora a qualidade. Claro que essa qualidade, infelizmente, não é tão direta, não acontece tão de imediato assim. A gente tem a economia, a gente desenvolve serviços inovadores, eu vou comentar de um daqui a pouco. A gente cria novos modelos de negócios. Do lado social, a gente atua e trabalha com uma maior transparência e o conceito de accountability e também uma maior participação da sociedade. Então, esses são alguns benefícios. Existem mais? Sim. Mas eu gosto de elencar esses 6 dividido nessas 3 categorias. Agora, vamos para o Python. Eu vou compartilhar uma outra tela minha agora. Para o dia de hoje, eu escolhi eu uso essa ferramenta já há um bom tempo, chamada Google Colab. É uma ferramenta free, uma ferramenta online. A única coisa que você precisa para ter acesso à mesma é um e-mail @gmail.com. Mas eu já ouvi falar que parece que se você não tiver Gmail, você também consegue acessar a mesma, mas isso ainda eu não testei. Então eu criei um notebook, uma série de códigos, que é uma ferramenta super simples, super intuitiva, não tem, não é muito complicada nem para se iniciar, nem para aprender e nem para fazer processamentos avançados.
Claro que esse free, ele tem um limite. Então, se eu não me engano, eu acho que é 1 tera de processamento ou 12 horas de processamento. Sim, eu já excedi esse limite já em alguns processamentos que eu faço, que eu já fiz aí em alguns projetos meus. Antes de a gente começar, eu quero conceituar para vocês o que é o IBAMA. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Criado por uma lei em 22 de fevereiro de 89, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, órgão executivo responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente, que também foi instituída por uma outra lei, lá de 81, e ele desenvolve diversas atividades para preservação e conservação natural, exercendo o controle e a fiscalização sobre o uso de recursos naturais, como flora, água, fauna e solo. Também cabe a ele conceder licenças ambientais para empreendimentos de sua competência. Quer dizer, esse tema é super aderente, super relevante, porque a gente está vendo, infelizmente, o que está acontecendo no nosso país. Sei lá, muitas queimadas, não só acontecendo no Pantanal, também, infelizmente, não somente na Amazônia. Está acontecendo muitas queimadas por aí. Mas, mais uma vez, aqui a gente não está para falar de... eu não quero colocar isso nas costas do governo. Estou aqui para falar de Estado. Essa que é a ideia. Vamos deixar a nossa opinião política um pouquinho de lado e vamos pensar no Estado, que o Estado seja responsável por isso. Agora, voltando a falar de Python, então agora eu vou conceituar para vocês o auto de infração ambiental, que é esse dataset que a gente vai pesquisar e usar na nossa live de hoje. O auto de infração ambiental é o procedimento administrativo destinado à apuração e correção de toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação no meio ambiente. As infrações ambientais estão dispostas num decreto e também numa outra resolução. O ato de infração ambiental é lavrado pela Polícia Militar Ambiental a partir da constatação de qualquer irregularidade e registra todas as informações referentes à infração ambiental identificada. O autuado tomará ciência do auto pessoalmente ou por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou publicação no Diário Oficial do Estado. Então vamos lá. Aqui eu estou deixando o link do Google Colab de um site chamado Minerando Dados. Esse site é um site super bacana, ele tem várias dicas, esse vídeo é incrível. Eu costumo indicar ele para alguns alunos meus ou para as pessoas que querem começar a mexer em alguma ferramenta aí para se iniciar ou até para prototipar e rodar modelos mais poderosos. É um vídeo super bacana. Eu não conheço o carinha desse site, mas como ele faz isso gratuitamente, eu sinto, sei lá, o maior prazer em divulgar o trabalho dele por aí. Então, como é que a gente começa a trabalhar no Colab? Aqui em cima, a gente consegue incluir um bloquinho de código ou um bloquinho de texto. Então, não tem muito segredo nesse primeiro momento. Então, agora eu vou compartilhar uma outra tela que eu quero mostrar para vocês o site que a gente vai buscar essas informações. Aqui, ó. Esse é o site do portal dados.gov.br. A gente vai se conectar a esse site, fala do IBAMA, que trata sobre autos de infração. Nesse site, há outros datasets falando de dados abertos? Sim. Existem outros sites que também possuem exemplos para uso e consumo, tanto didático, que é o meu caso, como para caso de aprendizado, ou até um caso profissional? Sim, existem sim. Agora nós vamos voltar para o Python para a gente continuar. Que eu só quis mostrar para vocês o site lá. Então a gente começa com uma boa prática, né? Sempre comentando o que a gente faz nos nossos bloquinhos. Então eu estou importando 3 bibliotecas do Python: Pandas, NumPy e Matplotlib. E eu estou criando uma variávelzinha chamada URL, onde eu coloco o caminho do CSV lá do site.
Se você se interessar pela documentação dessas bibliotecas do Python, eu deixei aqui embaixo, no próprio notebook, 3 links. Uma das vantagens do Python é que a documentação é bem rica e a comunidade é bem ativa. Mas antes que você pense aí, eu não gosto tanto de Python, ou eu já ouvi falar que da briguinha ou da rixa, da treta entre Python e R, ou de Python e Java. Gente, não vamos se apegar a isso, porque isso é tão pequeno frente aí ao poder dessas tecnologias. Quer dizer, eu gosto de Python porque primeiro que eu sei, e primeiro que eu me adaptei e consigo fazer bastante coisa com ela. Mas Java é incrível, R também é incrível. Existem outras linguagens para se fazer esse acesso, análise de dados e outras coisas tão poderosas quanto. Aí, após a importação das bibliotecas, a gente vai rodar um comando lá no Python, que é onde a gente vai ler o CSV daquela URL. E eu uso como um parâmetro, que é um parâmetro super importante, que eu demorei um tempinho para descobrir isso, esse UTF-8. Por quê? Porque ele faz a conversão de caracteres especiais e acentuação a hora que você se conecta ao site e puxa isso para você. Puxa isso para sua máquina, faz esse link com o CSV lá do site do dados.gov.br. Então, na sequência, eu vou deixar para vocês um dicionário de dados também. Isso é super importante. Eu tenho participado de alguns projetos como cientista de dados, e isso aqui é algo extremamente raro aí em empresas e projetos, você sempre ouve sempre a mesma coisa, né? Sempre foi assim e nunca ninguém teve tempo para fazer um dicionário de dados. Mas nesse dataset tem. Então, são realmente muitas colunas. Aí a gente vai lá e executa nosso primeiro comando mesmo para valer. Vamos começar a analisar a estrutura do dataset. Então, a gente está falando de um dataset que tem 500, mais quase 600 mil linhas e tem 42 colunas. Se tivesse 1 milhão de linhas, a gente ia conseguir conectar? Sim. Talvez demorasse um pouco mais, mas a gente ia conseguir conectar sim. Ainda vendo a estrutura, a gente já começa já. É isso mesmo. Aqui a gente já lista já as 5 primeiras linhas do nosso dataset. Lembrando que no Python ele sempre começa com 0. Isso é algo dele. E aqui a gente tem os nossos 42 campos. Realmente é muita coisa. Aí, se a gente quisesse listar as 5 últimas, também a gente faria a mesma coisa, só que em vez de ser head, seria tail. Se a gente quisesse listar mais de 5, era só colocar um número aqui dentro. Algo simples, nem nada muito complicado, nem de aprender e nem de fazer. Agora, a gente vai listar as características dos campos que a gente usou. Que a gente buscou do nosso data frame. Então, a gente lista o tipo de campo daquelas 42 colunas, onde object pode ser considerado como uma string ou como um campo texto, e o float, aqui no caso, é considerado como um campo numérico. E se a gente quiser mais informações sobre os mesmos, a gente coloca lá DF, que é o caso do meu data frame, mas no seu caso poderia ser um outro nome qualquer. Eu prefiro nomes curtos, porque fica mais fácil de lembrar e também de desenvolver. Agora que a gente já fez esse acesso, se conectou ao site, trouxe essas informações para o nosso ambiente, vamos começar a analisar alguns dados. Então, a gente vai listar, nesse primeiro momento, o total de registros por estado no Brasil. Realmente é muita coisa. Na sequência, a gente vai tirar uma distribuição normalizada em porcentagem. Então, o estado de Minas Gerais tem quase 18% dos registros, o estado do Pará tem quase 10%, e por aí vai. E aí eu já tiro a minha primeira análise, mas isso é uma análise minha. Se você quiser fazer de uma outra forma, fica à vontade. Isso que é bom de a gente saber se conectar com dados e ter esse poder de analisar informações. Então, a minha análise diz
concluímos que Minas Gerais concentra-se mais de 17% dos atos de infração. Reparamos que estados com maiores números de registros estão pulverizados por todas as regiões. Recomenda-se, então a gente fez uma análise, então eu trouxe um retrato do que está acontecendo. Agora eu vou dar uma recomendação. Recomenda-se que o IBAMA, o órgão responsável, crie uma força-tarefa para atuar em todo o Brasil, para que criminosos sejam punidos, multados e até no caso que eu esqueci, conscientizados. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes faz algo e isso acontece sem saber que aquilo prejudica o meio ambiente. Agora nós vamos fazer o mesmo levantamento pelo tipo de infração. Olha lá. Nós temos desmatamento, um número absurdo. Nós temos queimada também em segundo lugar. Nós temos esse não se aplica aqui uma vez, e a gente também tem o no se aplica aqui embaixo. Então, tá vendo? Isso são dados que isso confunde quem está analisando. Como assim? A gente tem 2 não se aplica. Somam quase um pouco mais de 1.400 registros. Então, a gente tem que também se atentar a isso. E é o caso, se esse número fosse maior, ou se fosse uma vontade nossa, entrar em contato com o IBAMA e falar, ó, seu dataset está estranho. Porque por tipo de infração, não tem uma infração que não se aplica. E aí, se a gente fizesse, pela segunda vez, uma distribuição normalizada, olha quanto que dá desmatamento. Quase 94%. Então, muita coisa está acontecendo na nossa natureza. E a natureza sofre, e a gente também em algum momento vai sofrer. Agora eu trago uma segunda análise para vocês. Ó, análise, o desmatamento representa quase 94% das infrações, é indicado ou recomendado que o IBAMA atue com urgência na mesma para que os responsáveis, eu esqueci aqui, eu até vou arrumar, aqui é responsáveis, sejam punidos financeiramente e judicialmente, eu peço desculpa, em português, expostos para toda a população, fazendo algo para que tais números caiam. Quer dizer, porque a gente também consegue acompanhar isso. Isso que é interessante. Agora, vamos usar esse segundo data frame. Sim, é possível criar um outro data frame por aqui. Como? Vem comigo. A gente vai usar essa imagem, eu achei bem bacana. Por quê? Porque a gente tem o nosso conjunto A, que é muito maior, que é o gigantesco, e a gente quer uma pequena parcela desse conjunto A. É o chamado conjunto B aqui no caso. E o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar, eu vou criar um segundo data frame somente com dados de São Paulo. Poderia ser o dado de Minas Gerais? Poderia ser do Rio Grande do Sul? Fiquem à vontade. Então, se nós tivermos, sei lá, 30 pessoas agora me assistindo e participando do evento, a gente poderia ter 30 versões diferentes dessa análise. Isso que começa a ficar rico e começa a ficar interessante. Por quê? Porque a gente começa a multiplicar e começa a disseminar essas diferentes análises por aí. Então, eu gero o data frame somente com os dados de São Paulo. Vou dar uma olhada na estrutura do mesmo. Ele tem lá um pouco mais de 33 mil linhas, as mesmas 42 colunas. Apenas por curiosidade, eu listo as cinco primeiras linhas. E agora eu vou fazer a mesma análise. Eu quero saber como é que estão como é que São Paulo está em relação ao tipo de infração. Então, ó, existe um número gigantesco para pesca, outro para flora, fauna. A gente também tem controle ambiental e problemas. Pesca está aqui embaixo de novo. Se eu fizesse a normalização por porcentagem, eu chegaria nesse valor. Então, isso é uma análise rápida, simples. Claro que a gente consegue aprofundar isso, a gente consegue cruzar essas informações. Então, vamos dizer que após uma análise detalhada, e uma análise vasta e detalhada, a gente conseguisse acesso à execução orçamentária desse órgão junto ao Ministério do Meio Ambiente. A gente começasse a cruzar algumas informações. O que acontece? Isso vira, na verdade, tem um bolo que ele está cozinhando e você está colocando fermento e mais uma série de ingredientes. O que acontece? Esse bolo cresce.
E aí você consegue disseminar essas informações por aí, consegue cruzar e utilizar isso, cada um com a sua visão e cada um com a sua versão. Análise, agora eu faço uma pequena análise, a última. Nota-se que é um número enorme de infrações relacionadas à pesca. Quase 45%. Recomenda-se que o governo federal e estadual atue de forma rigorosa em cima dessa prática abusiva. Agora, se eu quisesse, por último, gerar um gráfico simples, olha lá, eu trago o gráfico com as cinco maiores tipos de infração dentro do estado de São Paulo. Pronto, eu rodei meu notebook. O que eu faço agora? Eu vou salvar o mesmo. Eu vou clicar em File, Save and Pin Revision. Pronto, salvei o mesmo. Aqui nesse mesmo menu, eu posso criar uma cópia dentro do meu Drive, do Google. Eu posso colocar no GitHub Gist ou até no próprio GitHub. Ou, se eu quiser, eu posso até dar o download do próprio arquivo. Ó, então, rapidamente, de uma forma simples, a gente acessou esses dados e trouxe essas informações. Você pode falar, putz, eu acho a causa do meio ambiente super importante, mas eu gostaria de ter acesso ou gostaria de examinar e analisar dados financeiros do meu estado e do meu município. Simples. Procure essas informações na internet, que há boas chances dessa informação que você se interessar e estiver atrás já está publicada. E a gente, como cidadão, e como eu gosto de um termo bem interessante, como hacker cívico, a gente começa a se interessar por outros temas usando a tecnologia. Agora eu vou voltar no meu PDF, que tem mais um monte de coisa para falar para vocês. Por que eu gosto tanto de falar sobre analytics, sobre análise de dados? Por quê? Porque em Data Analytics a gente se preocupa e analisa dois momentos, né? A gente se preocupa muito com o passado e com o futuro. E a gente pode usar também esses dados para fazer 4 tipos de análises bem diferentes. A análise descritiva, que é o que aconteceu. Uma análise diagnóstica, o porquê aconteceu. Um terceiro momento, análise preditiva, que diz o que vai acontecer. E por último, que é o nível mais avançado, é a análise prescritiva, que é o que fazer quando acontecer. Então, e muita gente acha que analisar dados, trabalhar com analytics, é só para quem se formou em ciência da computação, ou quem é super nerd, ou sei lá. Não, isso está aberto a todas as áreas, a todos os perfis profissionais. Então, eu estou vendo muita gente de letras, área de biologia, medicina, área financeira, área de RH está entrando muito com analytics. Então, estudem, pesquisem, comparem, analisem. Aqui eu deixo 3 dicas para vocês de sites com dados abertos. Primeiro é o Portal da Transparência, do CGU. O segundo é o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o terceiro foi esse que eu usei como exemplo no dia de hoje. Eu trouxe aqui nesse slide um artigo que saiu no site do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre... Nesse artigo fala sobre as tecnologias aí, topics, os topos que está pegando, que está bombando de tecnologia aí durante o Covid. Eles fizeram um levantamento pré-Covid e um segundo levantamento durante o Covid. Então, olha o que aconteceu com o Data Analytics. Então, ele estava em 6º e agora está em 1º. O que me espantou foi a queda de inteligência artificial e machine learning. E também nós tivemos 4 novos itens, né? Telemedicina, ensino à distância, que é muito do que está acontecendo agora e que deve estar acontecendo na faculdade de vocês. A parte de biotech e medtech. E a parte de equipamento de proteções pessoais.
Então, e olha o que aconteceu com drones também. Drones estava em último e agora está em quarto. Então, pós-Covid, com certeza, a gente vai ter um outro quadro, talvez bem diferente desse primeiro e desse segundo. Mas eu deixo esse artigo aí para vocês consultarem em algum momento. Agora, eu sempre, quando eu palestro e participo, eu sempre gosto de deixar dicas de conteúdos para que vocês continuem a pesquisar e caso se interessem pelo tema. Eu deixo aqui a primeira dica de hoje, que é uma agência de dados públicos totalmente independente. Eles possuem um perfil bem bacana no Twitter, possuem uma newsletter semanal também que é incrível, muito conhecimento, muita coisa para a gente se atentar. Em alguns momentos eu fico revoltado quando eu vejo essa newsletter, mas em outros eu vejo que tem gente se preocupando com isso, tem gente indo atrás de algumas coisas que infelizmente acabam acontecendo no nosso país. E agora eu deixo a dica de 3 personas para vocês seguirem. A primeira, Fernanda Campeonucci, ela é diretora executiva da Open Knowledge Foundation aqui no Brasil. Ela divulga muita coisa, muito evento, muito conceito, muito conhecimento sobre o tema. O segundo é um professor da FATEC do interior de São Paulo, Fernando Mazzanori. Ele tem um super canal no YouTube, ele tem muita dica sobre dados abertos. Eu cruzei ele recentemente num evento aí, na época que evento presencial era legal e possível, e o cara é uma figuraça. E esse último é o Kuducos, ele é co-founder numa operação chamada Serenata de Amor. Fique à vontade para pesquisar também sobre essa operação, porque o que faz o Serenata de Amor? Já não é um aplicativo tão novo. Então, imagina que vocês são um político ou uma política lá do estado do Acre. Nada contra o estado do Acre, gente, pelo amor de Deus. E você, sei lá, fez um pedido para compra de 5 milhões de clipes. Estranho, né? 5 milhões de clipes. E vamos dizer que esses 5 milhões de clipes custem lá 200 mil reais. Como esse requerimento desse material escritório é um dado público, a ferramenta Serenata de Amor vai lá, vasculha isso, acha isso super esquisito, é claro. Sei lá, imagina você comprar 5 milhões de clipes. Uma coisa é que você comprar uma caixinha de 50 clipes. E publica isso no Twitter. É isso que eles fazem. Eu encontrei ele faz um tempinho, e aí eu perguntei para ele como é que era lidar com tanta coisa assim, né? Aí ele falou assim, ao mesmo tempo eu fico muito orgulhoso, porque eu estou impactando e estou desmascarando muita coisa, mas em muitos momentos as pessoas não entendem o que eu faço. Na verdade, eu estou jogando no ventilador algo que eu acho suspeito. Eu não tenho como comprovar que alguém que está solicitando 5 milhões de clipes quer desviar dinheiro. Não dá para comprovar. Mas, em todo caso, eu coloco na internet. E aí cabe às pessoas investigarem e irem atrás dessa pessoa pública. E aqui eu deixo algumas dicas para vocês, para um desenvolvedor. Eu não gosto muito desses termos, desenvolvedor júnior, pleno e sênior. Isso aí, eu não levo tão a sério. Mas para um desenvolvedor evoluir tecnicamente. Então, é ter uma mentoria, contribuir com projetos open source, ter um projeto para chamar de seu. Você tem um projeto para chamar de seu? Sei lá, começa a pensar em um. Escrever artigos, palestrar, vibrar a cada conquista e a cada aprendizado. Que às vezes a gente fica semanas ou dias e horas para aprender algo e quando a gente aprende, a gente acaba nem vibrando consigo próprio. Participar de uma comunidade de tecnologia, eu participo de algumas, e vocês participam de comunidades de tecnologia? Vocês colaboram, participam de eventos, contribuem com eventos, compartilham o fomento que a sua comunidade de tecnologia faz? Ir em eventos, ter o seu portfólio no Git, ouvir podcast e participar de grupos no Telegram. Deixo aqui para vocês um vídeo do TED super bacana sobre Machine Intelligence. Fiquem à vontade para assistir o mesmo. Aliás, super indico esse canal do TED para vocês, se chama TED.com. Tem palestras incríveis aí com gente super famosa e também com gente
nem tão famosa assim. Dá para aprender demais. Eu costumo usar muito vídeos do TED em minhas aulas na graduação e na pós-graduação, e também em algumas palestras, quando dá. E a minha ideia aqui não é ser nenhum especialista, não é ser o guru dos dados abertos, é ser um hacker do bem. Eu deixo aqui nesse slide o meu contato no LinkedIn, o meu e-mail, e eu também deixo um drive no Google, que é esse bit.ly, para você acessar, para vocês acessarem esse PDF de hoje e também acessarem o notebook que eu apresentei para vocês.